esse é um tema que muita gente mesmo me pergunta por aqui, que é sobre o passado. E eu quero te explicar aqui de uma forma super simples como você pode utilizar o passado nas suas frases. Quando você for para uma viagem ou quando você estiver falando com um nativo inglês, seja no trabalho, seja você que está fora do país talvez, como é que você vai montar as suas frases? Nessa hora que você vai falar ou você recebe uma pergunta do passado, você vai entender detalhadamente como essa estrutura que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças no inglês, só que na verdade é mais simples do que parece. É tudo questão de você ter a técnica certa em mãos, ok? Então, ó, eu vou ensinar aqui para vocês tanto a parte técnica, só que eu também vou te passar uma atividade prática para você aplicar, tá bom? E ó, a primeira coisa que você tem que entender é que, olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quando você vai falar sobre o passado no inglês, há dois tipos de verbos. Então, olha só, há dois tipos de verbos no passado. Um deles são os verbos regulares e o outro tipo são os verbos irregulares, ok? Eu vou te ensinar aqui como funciona cada um desses verbos. O primeiro deles, o primeiro tipo, que são os verbos regulares, eles são muito mais fáceis. Por quê? Porque a única coisa que você vai fazer para formar e mudar um verbo do presente para o passado é você acrescentar o ed no final dele. Então, ó, eu vou te dar alguns exemplos aqui de verbos regulares. Eu só vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu ver. Agora ficou melhor. Então, olha só. Você tem o verbo work, que significa trabalhar, certo? Agora, se você acrescentar aqui, ó, no final dele a letra ed, o que vai acontecer? O verbo vai se tornar o passado, ou seja, eu trabalhei. Um outro exemplo aqui de um verbo do passado, que é um verbo regular, é o verbo play, jogar. Se você acrescentar o ed no final dele, o que vai acontecer? Ele vai ir para o passado, ou seja, eu joguei. Played, ok? O outro exemplo aqui, ó, temos diversos, centenas de verbos. Work, play, o watch, por exemplo, que é o verbo assistir. Se você quer formar o passado dele, você simplesmente vai acrescentar o ed aqui no final do verbo. Então, galera, esse é o primeiro tipo de verbo que você vai se deparar, que você vai ver no inglês, que são os verbos regulares. Só que, para complicar um pouco a nossa vida, no inglês, você também vai se deparar com os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Olha só. Os verbos irregulares... Deixa eu colocar aqui para você ver. Eles são os verbos que mudam totalmente no passado. Ou seja, não basta você acrescentar o ed ali no final do verbo que pronto, acabou, você vai saber tudo, tá perfeito. Não, ele vai mudar. Então, por exemplo, ó, o verbo go, que significa ir, se você quer usar o passado dele, você não vai colocar o ed aqui. Por quê? Porque ele é um verbo irregular. Então, para você dizer o passado dele, eu fui, você vai usar o went, ou seja, fui. Tá vendo como ele mudou totalmente? Ele mudou de go para went. Um outro exemplo é o verbo buy, que é o verbo comprar. Ó, buy, comprar, é o presente. Agora, se você quer usar o passado desse verbo, ele é um verbo irregular. Ou seja, você vai transformar ele de buy para bought. Eu comprei. Buy vira bought. Buy, bought. Go, went. Tá vendo como ele muda totalmente quando você utiliza ele no passado? Então, você tem que entender que toda vez que se trata do passado no inglês, você vai ter que saber disso, ó, que há dois tipos de verbos. Two kinds of verbs. The regular verbs, os verbos regulares, que você só basta acrescentar o ed no final deles, e os verbos irregulares, que aí você vai mudar totalmente o verbo para conseguir expressar e formar suas frases ali, tá bom? Ó, deixa eu pensar aqui em outro verbo irregular que a gente usa vários falando, só que na hora de pensar aqui, ó, por exemplo, o verbo, deixa eu ver aqui,
o verbo run, que significa correr. Ele até vai parecer, ó. Ele é um verbo irregular, ele muda para ran. Eu corri, ran. Ele só mudou uma letra, só que ele mudou. Então, galera, primeira coisa que você precisa entender para conseguir formar frases no passado é isso aqui, que há dois tipos de verbo quando a gente tá falando do past no inglês. Então, fixe isso que você vai precisar para conseguir entender o restante dessa aula aqui. E galera, é muito importante você entender sobre esse tema e muita gente acaba negligenciando o passado. Só que, ó, ele é vital. Eu tenho um amigo que é o Carlos, ele foi para uma entrevista de emprego e assim, ele estudou inglês ali, ele estava começando e ele treinou para a entrevista. Só que ele treinou e ele esqueceu que uma das perguntas necessárias para geralmente nas entrevistas de emprego é falar sobre o seu passado, sobre como foi sua carreira até aqui. E para falar sobre sua carreira até aqui, ele precisava utilizar o passado, só que ele deixou isso de lado. E aí, o que aconteceu? Ele travou, ele não conseguiu formar as frases dele, ele não conseguiu falar e acabou que a entrevista foi um fracasso. Então, ó, não só para você que quer fazer uma entrevista, mas para você também que quer ir viajar, para você que tá fora do país, que quer visitar alguém, que quer utilizar o idioma no seu trabalho, esse é um tema que tem que estar na ponta da sua língua. It has to be like easy for you. Tem que ser fácil para você, beleza?